Muitas notícias de mercado. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E vamos lá, afinal de contas, o Fluminense decidiu, segundo o GE. Globo, começar a pensar. Olha, vamos lá, tá? Fluminense decidiu começar a pensar sobre a situação de contratar um meia de criação. Segundo a notícia do GE, o Fluminense está reavaliando uma reposição para o meio de campo depois de perder Ganso, né? Como eu já falei aqui 200 milhões de vezes, né? O Paulo Henrique Ganso, ele tem uma miocardite que, se tudo der certo, ele volta a jogar em alto, tudo, absolutamente tudo deu certo. Paulo Henrique Ganso volta a jogar em alto nível final de março e início de abril. Então o primeiro trimestre já foi, porque ele tem que preparar fisicamente, tem que fazer tudo. E o Renato Augusto, a gente não sabe o tempo que vai demorar, uma cirurgia na região do ombro, é algo mais complicado. E aí agora o Fluminense reavalia, não é que tomou a decisão de ir ao mercado, não. O único meia que se tem no elenco hoje do Fluminense é o Isaac. Lima joga por ali, tem 3 volantes, a possibilidade do John Arias poder fazer essa função, mas obviamente nenhum deles agrada. O Fluminense precisa ir ao mercado fazer uma contratação. Eu mesmo fui aqui por várias vezes e eu não tenho nenhum problema de falar quando eu dou uma opinião que depois acaba se desencaixando. Eu tento sempre ser coerente. Acertar eu não vou acertar sempre, mas ser coerente eu tento. E sendo coerente com a minha lógica de não vale investir muito dinheiro para trazer um jogador para ficar no banco. O Fluminense não tem condições de gastar muita grana para trazer um jogador para ficar no banco. E esse jogador ainda vai ficar, né, vai se desagradar. E um jogador que seria o substituto do Paulo Henrique Ganso, ou ele está velho, acabado, já no final da carreira e etc., ou então ele vale muito dinheiro. O Alan Patrick, que é um jogador semelhante ali, né, na questão do estilo ao Paulo Henrique Ganso, tá com 30 e tantos anos e o Internacional recusou uma proposta de 5 milhões de dólares por ele. Por quê? Porque jogadores assim valem bastante no mercado. Tem um valor alto. E a gente não tá falando de um jogador jovem. Tá falando de um Alan Patrick que já tá mais velho. Então quem que o Fluminense ia conseguir por pouco dinheiro? Praticamente ninguém. Ia ter que gastar uma bala. E aí você ia gastar uma bala pro cara ser reserva do Ganso? Porque ele não ia roubar a posição do Ganso. E obviamente a gente não botaria um Ganso e Nenê, um Ganso e Alan Patrick juntos no time. Então eu não via a lógica, não é que eu não via a necessidade. Eu não via a lógica de contratar um reserva pro Ganso, porque você teria esses problemas que eu acabei de citar. Você teria um dinheiro gasto pro cara jogar meia dúzia de jogos. Obviamente, depois que acontece essa fatalidade com o Ganso, aí, meu amigo, eu não tenho como ficar abraçado na opinião, porque a opinião muda. Obviamente, o jogador que gastaria um dinheiro para ser banco, não vai ser mais. Porque vai chegar para poder disputar a posição com o Ganso. Novamente, eu tô dando esse prazo aqui de final de março, se tudo der certo, gente. O caso mais rápido que a gente já viu de miocardite voltando dos conhecidos foi o do Bayer, que voltou com 2 meses e pouquinho. Mas a gente já teve jogador brasileiro que ficou 2 anos sem jogar. E a gente já teve jogador que aposentou, acabou a carreira. A gente não sabe o que vai ser do Ganso. Então o Fluminense precisa pensar na temporada, independentemente da situação do Ganso. Agora já faz sentido ir lá no mercado buscar uma bala contratando. E o Fluminense está reavaliando depois do Renato Augusto. Eu entendo o Fluminense acreditar no Renato Augusto. Eu não concordo, mas eu entendo. Tá? O Fluminense contratou, é o último ano de carreira dele. O Fluminense, quem avaliou positivamente, está sendo coerente apostando nele agora. Porém, às vezes a coerência também está errada. Né? E eu acho que nesse caso, a lesão do Renato Augusto, infelizmente, porque eu já falei aqui, é um jogador que se dedica bastante e tal, e que eu jamais torci contra, né? Jamais me irritou, a não ser futebolisticamente falando. Mas a lesão do Renato Augusto pode ser um mal que veio para o bem do Fluminense de avaliar essa contratação. Tem dinheiro? Tem. O Fluminense estava fazendo uma proposta de 8 milhões de euros no Rony. Um salário de mais de R$1 milhão. Gabriel, mas a condição de pagamento com o Palmeiras pelo Rony, ela era mais espaçada. Meu amigo, o Alan Patrick custou 5. Os 8 parcelados em várias vezes equivalem a quanto? A 5 parcelados em menos vezes? Então vamos atrás de um jogador dessa posição. O Fluminense tem... O salário seria pago a partir de agora. O Fluminense tem um vazio de R$1 milhão na sua folha salarial. Porque o Rony não ia chegar trazendo dinheiro pro Fluminense. Né? Porque tem jogador que você pode falar, não, eu ia pagar R$1 milhão pra ele, o Neymar agora no Santos, eu vou pagar R$1 milhão pra ele porque eu sei que o Neymar me traz
3 milhões por mês, 500 mil por mês e ameniza o salário. O Rony não era esse jogador. O Rony não era o jogador que estava chegando para poder trazer dinheiro pro Fluminense. Ou seja, o Fluminense tem, sabidamente, 1 milhão de reais por mês disponível na sua folha salarial. Precisa ir ao mercado. E o Mário Bittencourt tem que ser cobrado caso não vá. Deixa o like aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal e dá essa moral aqui pra gente. Vamos falar de John Arias, até porque precisa muito ir ao mercado pela situação do John Arias. Vamos na ordem aqui das notícias do dia, ok? Primeira notícia que saiu é vinda da Holanda, ok? Veio primeiro lá do pessoal da Holanda, do 1908 NE, né, de NL, né, de Netherlands, né, um portal que fala sobre o Feyenoord, né? Em 1908.nl. NL é tipo o BR deles, né? E aí é um portal em 1908, deve ser a fundação do Feyenoord, alguma coisa assim. Disse que o Feyenoord tinha negociações em andamento com o Fluminense para contratar o John Arias e que os holandeses tinham pressa porque a janela de transferências fecha na terça agora, dia 4. A Holanda bate com a descrição, né? É um país que o John Arias iria e etc. O problema esbarrou na mesma questão de sempre. O GE. Globo depois noticiou que o Fluminense recusou a proposta que foi feita pelo Feyenoord, que foi os valores abaixo ainda do que foi oferecido pelo Olympiacos, e depois o Lessa acrescentou de que todas as propostas que foram feitas pelo John Arias até agora, exceto a do Zenit, ele não coloca isso, mas só lembrar esse ponto, exceto a do Zenit, foram no valor abaixo do esperado e dos valores combinados no meio do ano com o jogador. E aí por isso o Fluminense está aguardando uma nova oferta do Olympiacos, mas não acredita que o Feyenoord vai fazer uma nova oferta. E aí depois a Aline Nastari, da TNT, disse que o Olympiacos subiu os valores depois da primeira proposta que eles tinham feito, mas o Fluminense negou de novo e a negociação está, encerrada. Então acabou a negociação entre Fluminense e Feyenoord e Fluminense e Olympiacos. Volto para aquela coisa que eu sempre tô repetindo aqui 200 vezes. O John Arias é muito bom jogador, o John Arias é um craque, mas o John Arias tem mais valor em campo pelo Fluminense do que sendo vendido. No meio do ano, talvez o Fluminense vale a pena para o Fluminense aceitar propostas pelo John Arias um pouco mais baixas, 7 milhões, 8 milhões de euros. Por quê? Porque vai faltar um ano para acabar o contrato do John Arias e se ele não tiver aceitado a renovação até lá, ele vai sair de graça. Então, pro Fluminense talvez valha a pena. Se a situação for caótica, igual era do ano passado, às vezes não vale. Às vezes vale a pena pro Fluminense olhar e falar, poxa, eu vou ganhar 3 milhões de dólares para ter um ano de John Arias. Vale a pena. Se eu vender ele agora no meio do ano, serão 3 milhões de dólares que eu recebo. 5 milhões de dólares, se chegar ao número de 10, né? De 10 milhões. Se eu não vender, ele sai em agosto do ano que vem de graça. Talvez valha a pena. A gente passou por isso com o David Duarte no Goiás. O Goiás olhou e falou, proposta é muito baixa do Fluminense, eu prefiro ter o David Duarte jogando a Série B por aqui, fazer uma boa Série B e depois sair de graça, do que ganhar algum dinheirinho agora e não ter reposição. Talvez valha a pena pro Fluminense. Mas um fato é, o filme perguntou na abertura da transmissão de Fluminense e Botafogo, quantos por cento eu achava que tinha de chance do John Arias sair nessa janela. Eu acho que tem 40% de chance dele não sair nessa janela. Agora, depois dessas duas recusas, talvez aumentasse para 50%. Acho que é grande a possibilidade. No meio do ano, acho que a situação já é diferente. Agora, a gente precisa, mais uma vez, só bater na tecla. A gente vê valor no John Arias, o Fluminense vê valor no John Arias, o John Arias vê valor no John Arias, a seleção colombiana vê valor no John Arias. Quem que não vê esse valor todo? A Europa. Não chega proposta, só o Zenit que manda propostas acima ali da situação. Vazou situação sobre o uniforme. O pessoal lá da Central Fluminense conseguiu alguns detalhes do uniforme que foi apresentado hoje, nessa noite, lá na reunião do Conselho Deliberativo, os uniformes do Fluminense sendo apresentados antes, por conta do envio para a FIFA no Mundial. Tem algumas descrições, em breve a gente vai ter mais detalhes, vai ter aquela galera boa de design que sempre faz os mockups ali, né, projetando como seriam os uniformes. E aí, alguns detalhes são os seguintes: camisa tricolor bem tradicional, com a gola branca, um pet na camisa escrito de Laranjeiras para o Mundo, por causa do Mundial de Clubes, e a barra da manga do modelo jogador será branca e do modelo torcedor não. Essas são ali. Como eu tenho falado, não tem detalhes aqui da camisa branca, né? Mas, como eu tenho falado, cara,
a Umbro não arrisca na camisa tricolor. Todas as camisas tricolor da Umbro são boas, são bonitas, todas elas, mas seguem uma linha mais básica. Não tem, como a Adidas tem a de 2012, que todo mundo odiou, a de 2005, que todo mundo odiou. Não tem ousadia, todo mundo não exagera, porque eu gostei dessas duas, né? Mas não tem uma ousadia na camisa tricolor. Eu não acho isso de todo ruim, tá? Por parte da Umbro. Acho que já podia ter ousado em uma delas, pelo menos, talvez na do ano passado. Podia ter usado. Mas assim, todas elas são bonitas, não há ousadia da Umbro por essa parte. Tô ansioso pra saber como será a camisa branca. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!